Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 15 de agosto. Hoje, em muitos países, nós celebramos a festa da Assunção de Nossa Senhora aos céus. Mas no Brasil, esta festa é transferida para o domingo próximo. Hoje a igreja celebra também a memória de São Tarcísio. Ele foi martirizado no ano de 257. O nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21, até o capítulo 19, versículo 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Mestre, quantas vezes devo perdoar a meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas eu digo até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um senhor que resolveu acertar contas com os seus empregados. Trouxeram-lhe um primeiro que lhe devia uma grande fortuna. E como ele não pudesse pagar, o senhor então ordenou que ele fosse vendido juntamente com sua esposa, seus filhos e todos os seus bens, para que pudesse pagar a dívida. Mas ele se jogou aos pés do Senhor e suplicou ao Senhor: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. O Senhor se compadeceu dele, perdoou todas as suas dívidas e ainda mandou soltá-lo. Quando saiu dali, ele encontrou um outro companheiro seu, que lhe devia uma moeda. Ele o agarrou pelo pescoço, quase lhe sufocava e dizia: Paga-me o que me deves. O companheiro também ajoelhou-se a seus pés e disse: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis atender. Ele fez com que aquele companheiro fosse preso, ficasse na masmorra, até que pagasse tudo o que lhe devia. Os outros companheiros, quando viram isso, ficaram muito decepcionados e tristes e foram contar ao patrão. O Senhor mandou então trazê-lo à sua presença e disse-lhe: Servo cruel e maldoso, eu te perdoei a sua dívida porque você me suplicou. E por que não fizestes o mesmo com teu companheiro? E o Senhor ficou então espantado e decepcionado e mandou vender aquele empregado seu, juntamente com a sua esposa, seus filhos e seus patrimônios, até que ele pagasse tudo. E Jesus concluiu: Assim o vosso Pai tratará a cada um de vós também, se não aprenderdes a perdoardes uns aos outros. Após Jesus ter dito todas estas parábolas, ele saiu dali e foi para outra região além do mar. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o nosso evangelho continua o pensamento do evangelho de ontem. Não sei se vocês recordam, se o seu irmão pecar contra ti, vai admoestá-lo, mas pessoalmente, em particular, somente os dois. Se ele não vos escutar, chame mais 2 ou 3 pessoas de confiança, idôneas, para que tudo pudesse ser resolvido sobre o testemunho de 2 ou 3 pessoas. Se ele não aceitasse a correção, comunicasse também à comunidade cristã, à igreja, e se mesmo que ele não quisesse escutar, então que ele fosse tratado como um pagão e como um pecador público. Hoje, novamente, a pergunta agora é feita por Pedro: Quantas vezes devo perdoar a meu irmão? Na lógica dele, nos seus conhecimentos, naquilo que ele aprendeu um perdão limitado. Até 7 vezes está bom. Quer dizer, segundo os critérios humanos dele, segundo os critérios jurídicos dele, se perdoasse até 7 vezes está bom. Quer dizer, é uma fé limitada, onde eu vou somente até ali. A primeira leitura do livro do profeta Ezequiel, nós vamos beber um pouco deste espírito provocador de Deus. Porque o Senhor envia o profeta até a cidade. E o profeta tem uma missão específica que é denunciar a iniquidade do povo escolhido. Denunciar a religião de aparência que o povo estava vivendo.
denunciar as irregularidades que o povo estava vivenciando e achando que tudo estava certo, porque eles iam ao templo, eles tinham seus ritos, eles tinham suas vestes, eles tinham as suas tradições, e isto bastava. E o Senhor diz então ao profeta: você vive no meio de um povo que tem olho, mas não consegue enxergar, que tem ouvido, mas não consegue ouvir, que tem coração, mas não consegue sentir, e é um povo que tem um coração rebelde, que tem a tendência natural para a rebeldia. Por isso então diz o Senhor ao profeta: arruma sua mala e foge daí, sai do meio deste povo, para que isto fosse um testemunho contra eles, um testemunho contra a iniquidade deles. Não participe das iniquidades dele. Então o Senhor pede a ele: pegue a sua mochila, coloca-se no portão e saia de noite, para que todos vejam que você está saindo da cidade desta situação iníqua. O Senhor convida o profeta a recuperar na vida do povo a consciência do sagrado, a obediência a Deus, o temor ao Senhor. Por isso Pedro, então, cumpridor da lei agora, ele vai perguntar a Jesus: quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes está bom? Para ele, se perdoa até 7 vezes, já é um grandioso, já é grande aos olhos de Deus. Às vezes eu e você somos assim, fazemos pequenos gestos, pequenas coisas e nos vangloriamos de sermos perfeitos, justos e honestos porque fazemos isso. Mas Jesus vai dizer a Pedro que não. Eu não vos digo até 7 vezes, mas eu vos digo até 70 vezes 7, quer dizer, é algo infinito, é algo que não tem limites, porque assim é o perdão de Deus. O Senhor não quer perder a nenhum dos seus filhos, Ele quer dar a oportunidade para que eu e você nos convertemos. Porém, esse processo de conversão não é como mudar a cor do cabelo, nem como trocar de roupa. Mas é preciso mudar de mentalidade, e isso é um processo doloroso, é um processo lento, que vai demorar a vida inteira. Porque às vezes nós vamos nos enganando também, achando que com pequenas práticas, com pequenas observâncias, nós já estamos perfeitos e completos. E Jesus vai dizer que não. Eu não vos digo até 7 vezes, mas eu vos digo 70 vezes 7. E Jesus não vai agora utilizar grandes discursos, grandes elucubrações racionais e lógicas para falar dessa necessidade de perdão. Ele vai contar uma parábola de um senhor que tem 2 empregados. O primeiro lhe devia uma grande fortuna, o segundo devia a esse outro empregado uma moeda. Aquele que devia ao senhor uma grande fortuna vai suplicar a ele: Senhor, dá-me um tempo e eu vou te pagar, porque o Senhor resolveu a pedir contas. O Senhor quer acertar as contas, e ele diz: eu não tenho como te pagar agora, então me dá um prazo e eu vou te pagar. E o Senhor se compadeceu dele, porque ele se humilhou, se lançou aos pés do Senhor. O Senhor perdoou as suas dívidas, o Senhor o soltou e ele regressou para sua casa. E é justamente agora nesse caminho de volta para casa, que ele encontra um companheiro seu que lhe deve somente uma pequena moeda. E ele vai agarrá-lo pelo pescoço, quase sufocá-lo, dizendo: paga-me o que você me deve. O outro também ajoelha a seus pés e pede: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas foi o mesmo gesto que esse primeiro servo fez ao seu senhor. Ajoelhou aos pés dele e suplicou: dá-me um prazo e eu te pagarei. E o Senhor se compadeceu dele, perdoou a dívida e mandou soltá-lo. Agora é o empregado que teria também a oportunidade de fazer a mesma coisa, e ele não faz. Ele o agarra pelo pescoço, o outro suplica: me dá um prazo, mas ele não dá, mandou vender aquele empregado, aquele seu companheiro. Então agora vem a história, porque os outros observadores ficaram muito revoltados e entristecidos e foram contar ao patrão. E o patrão mandou chamar aquele empregado e disse: empregado mau, cruel, por que você não fez a mesma coisa com o outro como eu fiz com você? Então, porque agistes assim, o Senhor mandou que ele fosse vendido juntamente com a esposa, os bens, até que pagasse tudo. A história é concluída assim: assim se comportará também o vosso Pai convosco, se não perdoardes uns aos outros. Meus irmãos, minhas irmãs, o perdão é uma arte difícil, mas necessária.
E perdoar é um aprendizado que a gente vai aprendendo a vida inteira por causa do Senhor. Que esta palavra seja para mim e para você uma grande provocação de mudança de mentalidade. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. São Tarcísio, rogai por nós. Paz e bem.